Eu vou te contar um breve resumo da minha história e como o modo caverna mudou a minha vida e transformou esse cara, nesse cara aqui, em apenas alguns meses. Pra falar a verdade, foram alguns anos, tá? Com isso, eu vou te provar 3 coisas. A primeira, que você não é o único que passa por desafios, por provações. Nos próximos minutos você verá que eu precisei passar pelo meu deserto e suportar o processo. Segunda coisa que eu vou te provar, que você deve acreditar e lutar por um futuro melhor. Terceira coisa, que o que você vai aprender aqui no Protocolo Modo Caverna realmente funciona. Eu vou pular algumas etapas da minha vida e começar essa história a partir do finalzinho ali de 2018, que foi quando eu conheci o marketing digital e logo tive os meus primeiros resultados vendendo luminárias, como essa que estão aparecendo na sua tela. E eu utilizava ali lojas online, sem estoque, que é o famoso dropshipping. Então, 2019 chegou e pela primeira vez na minha vida eu me sentia esperançoso. Tinha tudo para ser um ano diferente dos outros. Coloquei os outros produtos na loja, estava vendendo muito bem, consegui juntar ali 50 mil reais nos primeiros meses. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que isso aconteceria um dia. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente. Então, eu e minha esposa, naquela época ainda éramos apenas namorados, decidimos juntar as roupas, as tralhas. E o momento era perfeito, a fase era boa. Alugamos um apartamento, quarto-sala, no fundo da casa da família de um amigo. Eu sempre fui muito pé no chão. E eu já entendia que eu precisava separar o CPF do CNPJ. Ou seja, eu ganhava um salário, um prolabore. E na minha visão, aquele caixa, aqueles 50 mil reais, era da minha empresa, da minha loja, não era meu. A nossa mesa era de um antigo escritório, as cadeiras eram de um antigo clube de pôquer, os pratos e talheres também, tinha um forninho que a gente assava pizza lá no clube de pôquer que a gente vendia aquelas pizzas pequenas, eu levei lá para minha casa. Eu tive alguns negócios antes dessa loja online e eu quebrei todos eles, por sinal. Então, a gente aproveitou muita coisa e outras fomos comprando com o tempo. A nossa mudança, pra você ter noção, ela cabia dentro de um Ford Ka. E apesar do desafio, eu estava muito feliz, estava muito animado porque, cara, era a conquista da nossa liberdade. Tudo estava indo muito bem, quando de repente a loja parou de vender. Nada do que eu fazia funcionava. Os dias iam se passando e eu achei que era só uma fase ruim, que tudo voltaria ao normal em breve. E os dias se transformaram em semanas e depois em meses, todas as tentativas eram em vão. E o resultado disso, eu definhei todo aquele 50 mil, todo o meu caixa em alguns meses. E eu me vi novamente na estaca zero. Eu fiquei muito mal com tudo aquilo. Passei a duvidar da minha capacidade, me auto-sabotar, perdi a autoconfiança. Mas eu precisava fazer alguma coisa, me movimentar. Então eu vi um cara que eu seguia no Instagram há algum tempo vendendo uma mentoria por 5 mil reais. 5 mil reais. Só havia me restado um carro, um Ford Ka 2011. Aquele era o meu último tiro, a última chance. Eu vendi aquele carro por 11 mil reais. Eu arrisquei e não deu certo. Só que daquela vez já não havia sobrado mais nada. Bom, pelo menos eu ganhei um bônus naquela mentoria. Foi um ingresso para ir ao Arcade, que era um evento de marketing digital. Foi uma experiência bem legal. No final, eu consegui tirar uma foto com o Kaiser. Guarda bem essa imagem que tá aparecendo aí, tá? As contas não paravam de chegar. Aluguel, internet, mercado. E a essa altura, a casa era sustentada pela minha esposa, que ganhava cerca de 2 mil reais por mês. Ela nunca me apontou o dedo e falou, nunca me pôs pra baixo falando que, cara, que ela tava me sustentando, jogando as coisas na minha cara. Nunca. Mas, pô, tu consegue imaginar o meu sofrimento e meu sentimento de impotência, né? Eu fui de provedor a um inútil dependente em poucos meses. Desempregado, falido, eu me vi literalmente no fundo do poço com uma depressão. Passava o dia inteiro assistindo séries, comendo besteira e não tinha ânimo e nem coragem para abrir o computador, tentar sair daquela situação. Hoje eu consigo ver que, na verdade, eu tinha medo de falhar mais uma vez. E aí eu acabava me auto-sabotando, eu deixava o medo me consumir. Só que eu precisava ganhar dinheiro. Então eu recebi uma proposta para trabalhar como encarregado de obra. E se você não sabe, eu sou formado em engenharia civil. Eu ganhava ali uns 1.000 reais por mês para trabalhar meio turno de alguns dias da semana. E aquela grana me ajudava, mas, pô, ela não era suficiente. Então, eu lembrei de um aplicativo que dava para jogar poker online. E eu resolvi tentar a sorte. E até que eu jogava bem, tá? Eu consegui fazer um dinheirinho ali para pagar algumas contas no início, nada demais. Ganhava um dia, perdia no outro, mas no final do mês sempre sobrava ali uns 500, 1.000 reais. E era suficiente para poder pagar realmente umas continhas. Era um extra, mas era um extra arriscado, né? Porque eu tava ali arriscando, apostando o meu dinheiro. Um dinheiro que se eu perdesse, com certeza 200, 300 reais faria muita falta.
Bom, eu estava desanimado com o marketing digital, mas eu nunca deixei de estudar, de aplicar uma coisinha ou outra ali. E eu sobrevivi assim por alguns meses até o final de 2019, jogando poker, indo para as obras, ganhando uma merrequinha, uma migalhinha ali, mas sobrevivendo de fato, sobrevivendo. Até que em janeiro de 2020, eu descobri por um acaso que um amigo estava fazendo 20 mil reais por mês com os negócios dele na internet. Então, pô, eu falei, vou fazer uma proposta para esse cara, velho. E eu falei, velho, eu vou te ajudar aqui a escalar os teus resultados. Afinal de contas, eu não estava mentindo para ele, né? Eu já sabia fazer tráfego pago, eu já tinha noção de vendas por conta da minha loja online. Vai pegando ali a linha do raciocínio, tá? E ele me ofereceu 10% do lucro. Pô, não era o que eu esperava, obviamente. Eu queria metade do negócio dele. Mas como eu não tinha outra opção, eu aceitei. Na minha cabeça, se eu mantivesse pelo menos o que ele já estava fazendo, que era 20 mil reais por mês, eu ganharia 2 mil reais, que já era mais do que eu ganhava na obra. E pelo menos também eu já estaria aprendendo ali, aprimorando algumas habilidades, sem precisar investir ou arriscar o meu próprio dinheiro. Olha a sacada, tá? Então, eu comecei a aplicar algumas coisas que eu já fazia na minha loja, e logo no primeiro mês, cara, pode parecer mentira, mas não. Logo no primeiro mês, o negócio dele saiu de 20 mil reais para 140 mil reais. Fizemos quase 3 milhões e meio de reais em vendas de janeiro até agosto, setembro daquele ano. E você deve estar pensando, pô Yuri, se tu fez 3 milhões e meio, 10% disso dá 350 mil reais. Então tu colocou 350 mil reais no teu bolso. Foi aí que tua vida mudou? Não. Não foi bem assim, tá? Eu tinha definido o objetivo para mim naquele ano. Eu deixei bem claro que aquele ano seria um ano de aprendizado, seria um ano de plantio. Então eu não me importava o quanto eu ganhava ou quanto eu deixava de ganhar, desde que eu acumulasse bagagem, acumulasse experiência, desde que eu desenvolvesse algumas habilidades que eu não tinha ou melhorasse as habilidades que eu já tinha. E hoje eu vejo que essa foi uma das melhores decisões mais sábias que eu já fiz na minha vida. E eu sou muito grato ao Yuri do passado por isso. Bom, eu teria sim colocado 350 mil reais no meu bolso se aquilo fosse lucro, mas aquele foi o faturamento. Existem custos altos para poder fazer isso acontecer. Além do mais, era eu que pagava toda a minha equipe e o custo do escritório. Com o passar do tempo, eu precisei contratar design, editor de vídeo e, mais algumas coisas para poder me ajudar ali, né? No final, me sobrava o suficiente para poder sobreviver, mais uma vez. E eu sei que você deve estar me achando um idiota, né? Pô, o cara ganhava 90% e eu pagava tudo? A maioria das pessoas pensaria assim. Mas eu tinha um outro ponto de vista. Eu entendi que se eu gerenciasse todo o processo, do início ao fim, e tivesse a liberdade de contratar e treinar as pessoas que eu quisesse, isso me traria mais inteligência, mais expertise, mais sabedoria. O meu pensamento era médio e longo prazo. Lembra que o meu objetivo era de plantio e de aprendizado, né? Com isso, eu desenvolvi habilidades que iam além do marketing digital. Eu aprendi a liderar pessoas, gerenciar projetos, me conectei com muita gente boa e isso me trouxe senso de responsabilidade e senso de urgência. Afinal de contas, eu tinha que fazer grana para poder pagar tudo aquilo ali. E como eu disse, no final não sobrava muito para mim. Eu ainda consegui comprar um carro com aquela grana, aumentei o meu padrão de vida, beleza? Mas o maior benefício, de fato, foi o meu desenvolvimento profissional e também pessoal. Como eu te falei, isso excedeu o marketing digital. E, velho, eu me sentia preparado para qualquer oportunidade que viesse. Então, mais uma vez, por inexperiência, imaturidade, autossabotagem, não sei, eu e ele, nós deixamos o projeto morrer, nossa parceria acabou. E eu me vi com uma despesa enorme no escritório e com um padrão de vida um pouco mais alto. E, novamente, sem renda, desempregado, digamos assim. E também sem previsibilidade, eu não sabia quando ia entrar dinheiro na minha conta. E eu fui fazer o quê? Adivinha? Tentar a sorte novamente no poker, mais uma vez. Só que agora, não bastava um dinheirinho extra, eu precisava de mais. Precisava de muito mais. E aí que a merda aconteceu. Eu aumentei a aposta, aumentei as fichas e perdi quase 300 mil reais. Um dinheiro que eu nem ao menos tinha. Eu acumulei dívidas no cartão de crédito, dívidas com o ficheiro, que era o cara que vendia as fichas do jogo, e minha vida se transformou em um pesadelo. Então eu descobri que aquele piso do fundo do poço, onde eu estava, era falso e ainda dava para cavar um pouquinho mais. Eu fiz esse registro logo após perder mais de 40 mil reais em um único dia no poker. Olha a minha cara. Dá para imaginar o quanto é que eu chorei naquele dia, né? Consegue ver aqueles papéis ali em cima da mesa que eu tô segurando? É a prova de que eu sempre recorri ao modo caverna nos momentos mais difíceis da minha vida. Naquele dia, eu resolvi enterrar aquele imbecil e ativar o modo caverna e reassumir mais uma vez o controle da minha vida. Eu precisei tomar algumas decisões difíceis por conta disso. Eu demiti todos da minha equipe,
devolvi o escritório, o espaço, trouxe tudo que eu tinha aqui para dentro da minha casa e me isolei por um tempo e literalmente me transformei em um fantasma. Mas eu não me entreguei à depressão como da última vez. Nessa fase de reclusão e de isolamento, eu refleti que eu já entendia como o jogo funcionava. Então eu tracei um plano e defini algumas metas. Bom, eu não podia ignorar a dívida enorme que eu já havia feito e eu sabia que eu tinha um prazo para poder pagar ela, né? Afinal de contas, a próxima parcela do cartão já ia chegar em breve. Então eu eliminei algumas coisas, foi o primeiro passo. Eu mudei minha rotina, voltei a estudar e a me movimentar. Durante esse meu refúgio, essa reclusão na caverna, surgiu uma oportunidade de fazer um lançamento com alguns experts, algumas pessoas que eram especialistas no mercado financeiro. Pô, eu tava quebrado, sem grana, mas, velho, eu já tinha feito bastante network. E eu já não era mais um cara inexperiente. Eu já tinha feito mais de 3,5 milhões de reais em vendas. Isso é para poucos. E, de certa forma, isso me deu uma autoridade e a confiança também, uma autoconfiança para poder requisitar, pedir, bater na mesa e falar: eu quero 50% da receita daquele projeto. E assim foi feito. Eu tinha uma meta, eu tinha um prazo e a conta era muito simples. No final daquele mês, eu teria que pagar cerca de, mais ou menos, né, 50 mil reais na fatura do cartão de crédito. Era uma dívida do poker, não se esqueça disso, tá? Não era comprando roupa ou comprando bens para mim, não. E, cara, eu não fazia ideia de como eu ia fazer 50 mil reais. Hoje eu dou risada, mas era desesperador. Então aqueles experts, eles não tinham muita audiência. Na verdade, eles tinham pouquíssima audiência. E eu precisava correr contra o tempo e fazer literalmente mágica para fazer mais de 100 mil reais naquele lançamento. Assim foi feito. Eu fiz exatamente o que eu precisava para pagar o cartão naquele mês e ganhar mais 30 dias de respiro até a próxima fatura. Ou seja, eu folguei aquela forca ali, né, aquela corda que estava no meu pescoço. Então alguns dias se passaram, era outubro de 2020, eu estava ali vendo os stories no Instagram e havia um cara que estava organizando um evento. Era um encontro ali com os maiores players do marketing digital. E ele resolveu liberar algumas vagas para ir no primeiro dia desse evento, de 3 dias, né? O primeiro dia custaria R$1.000, somente para quem era ali de algum produto dele. Naquela hora eu senti, cara, que eu não podia perder aquela chance de jeito nenhum. Eu abri meu internet bank e não tinha dinheiro suficiente para pagar, não tinha R$1.000 para poder pagar. Por sorte, eu ainda tinha limite no cartão. Aquele cartão, ele me salvou naquela época, tá? Mas se eu não tivesse aquele cartão, eu não teria feito uma dívida de 300 mil, mas foi aquele cartão para poder pagar R$1.000 que literalmente mudou a minha vida. Se não fosse ele, não sei do que seria de mim hoje. Eu juntei algumas milhas, né? Durante todo, lógico, porra, acumulei 300 reais em dívida no cartão, tinha que ter juntado algumas milhas. Então eu troquei a passagem e mesmo não podendo, não tendo nenhuma condição de ir, eu fui. Paguei ali a casa para poder me hospedar e tudo mais, enfim. Eu vou resumir um pouco porque eu já contei isso em vários podcasts por aí. Você pode ver depois no YouTube, enfim. Pesquisa lá, Yuri Meira Podcast. Eu conheci um cara nesse evento e ele me apresentou um produto digital. A gente ficou ali alguns dias conversando, ele ficou me enchendo o saco, na verdade eu não queria fazer, eu não acreditava muito no projeto. Mas, enfim, no início de dezembro nós lançamos aquele produto. E em menos de 3 meses com o projeto, eu já havia quitado toda a minha dívida de 300 mil reais e eu já estava com R$1 milhão na minha conta. Ah, a minha virada de chave ela foi rápida assim. Foi da noite pro dia, como muitas pessoas dizem por aí. Mas isso só aconteceu por um único motivo. Lembra que o Yuri, lá de 2020, aquele louco que decidiu pegar 10% de lucro de um projeto e ainda assim pagava todas as despesas, ele decidiu que aquele ano seria um ano de plantio? E mesmo que ele estivesse passando por muita merda, ele se preparou. Ele abriu mão de prazeres e de resultados momentâneos, de ganhos de curto, né, no curto prazo, e desenvolveu habilidades, desenvolveu uma mentalidade. Ele nunca deixou de estar em movimento. Hoje, fica fácil para eu poder ligar os pontos do passado. Eu entendo que o poker me tirou muita coisa, mas também me fez perder o medo. Afinal de contas, eu já estava tão acostumado a perder que algumas coisas já não me assustavam mais. E quando chegou a hora certa, eu tive coragem para poder agir. E é isso que trava muita gente, o medo de errar, o medo de perder. Eu já não tinha mais. Um maluco aqui sobreviveu a um dia que perdeu 40 mil reais. Então, se permitir errar mais outras vezes, já não era mais um problema para mim, né? Fez sentido para você? As colheitas de hoje só são possíveis por conta do plantio que eu decidi fazer há 3 anos atrás. Logo, as sementes que eu planto hoje, eu colherei daqui a 3 anos.
essa lei não falha. É a lei da semeadura, é a lei do plantio, tá na Bíblia, é bíblico isso. E lembra da foto com o Kaiser? Naquela época, cara, eu sofria com um complexo de inferioridade. Eu me sentia literalmente um lixo perto das outras pessoas que estavam ali. Eu não me sentia merecedor de estar ali. E eu mal conseguia abrir a boca para pedir para tirar aquela foto. Eu aproveitei o embalo de outras pessoas, falei, cara, tira uma foto minha aqui. Não sei como eu consegui, tá? A minha timidez era tão grande que nem isso eu conseguia fazer. Agora veja o que aconteceu 3 anos depois. Eu fui convidado a subir no mesmo palco daquele mesmo evento para receber das mãos do próprio Kaiser uma placa de reconhecimento por ter atingido mais de 10 milhões de reais em vendas naquela plataforma. Tá ali a plaquinha, ó, e tem várias outras aqui atrás, né? Mas enfim, será que valeu a pena todo aquele esforço? Será que valeu a pena aquele Yuri de 2020 plantar e acreditar? Ó, não foi esse Yuri que criou o modo caverna e nem esse aqui. O modo caverna foi criado por mim, mas eu só consegui fazer isso porque eu olhei para trás e pude notar um padrão. Coisas que o Yuri do passado sempre fazia quando perdia o controle da situação. Esse é apenas um dos registros que eu fiz, tá? Naquela época lá. E o que é que esse Yuri de lá de 2018, 2019, 2020, 2021 fazia? Cara, ele simplesmente pegava aleatoriamente coisas que ele via no YouTube, em vídeos, em livros, e ia tentando montar alguma estratégia ali. Você vê que tem ali uso de celular, dormir até tarde, dormir cedo, discussões, comer na rua. Eu já tentava implementar alguns hábitos, mudar alguns comportamentos. Exercício, diálogo, oração, alimentação saudável, reeducação financeira, hobby. E aqui embaixo tem propósito, ter uma vida livre de preocupações financeiras, onde possamos viajar, conhecer diversos lugares. Adivinha o que aconteceu com a minha vida, tá? Isso aqui foi em 2018. Ter a nossa casa, construir uma família, na Easy ter uma clínica de estética e laboratório, Yuri, olha o que é que eu queria, tá? Ter uma construtora no ramo imobiliário e obras públicas. E o Yuri de 2018 falando aqui. É muito doido pensar nisso. Então não foi esse Yuri que criou o modo caverna. Eu criei o modo caverna. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que no passado eu não seguia um método, mas de certa forma eu já aplicava o modo caverna, já praticava o modo caverna. Mas era tudo de maneira inconsciente e nada intencional, entende? A minha intenção, obviamente, era retomar o controle da minha vida, tentar me desenvolver como pessoa, mas eu não tinha um objetivo claro, um objetivo definido. Se liga nisso aqui. Intencionalidade mais intensidade é igual a distorção do tempo. Ou seja, se o Yuri de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, de 2018, tivesse acesso ao protocolo modo caverna que eu vou te ensinar hoje, com certeza ele teria atravessado esse deserto muito mais rápido, muito mais rápido. Hoje é tudo diferente. Eu consigo ativar o modo caverna com um simples checklist. Isso porque eu desenvolvi um passo a passo e transformei tudo isso em um protocolo que qualquer pessoa consegue aplicar em qualquer situação da sua vida, independente do que ela está passando agora. Ah, e por falar em deserto, não há outro caminho possível. Nem para você, nem para mim, nem para o homem mais rico desse planeta. Até mesmo os atalhos te levam inicialmente para o mesmo lugar. Um deserto escaldante e sombrio. Saber disso ameniza um pouco aquele sentimento vitimista que insiste em te dizer: oh, mas nada dá certo pra mim, tudo de ruim só acontece comigo. Não, meu amigo, todo mundo percorre, todo mundo tem que passar pelo deserto escaldante e sombrio. O deserto, ele é inevitável, mas você tem o poder de tornar essa jornada mais curta, mais rápida, menos sofrida. É como se pudesse escolher entre atravessar a pé ou com um camelo. Tudo depende da intensidade, da intencionalidade. Na real, você já fez sua escolha. É para isso que serve o protocolo modo caverna. Distorcer o tempo, abrir um portal na sua frente e você vai atravessar e vai passar menos tempo ali naquele deserto escaldante, beleza? Na próxima aula eu vou te revelar o real significado do modo caverna. Te vejo lá. Valeu!